Cambaracê deveria ser o grande templo do heroísmo da nossa história. A presença de negros na Guerra do Paraguai, por mais contraditória e surpreendente, foi acrescida pela decisão do Império sobre a responsabilidade de Dom Pedro II em incluir escravos no combate. Essas pessoas eram seduzidas para empunhar armas sob a promessa de liberdade. Contraditório, uma vez que esses homens lutaram e morreram por um sistema político que os oprimia. Entre variadas controvérsias em que está envolta a Guerra do Paraguai, uma das mais polêmicas fica por conta da dimensão da presença de soldados negros no episódio. Então passou a ser muito comum jovens brancos recrutados para a guerra darem em seu lugar um escravo que os substituía. Os pais compravam escravos para ir para a guerra, para ir para o lugar. Evidente como soldados de linha, né? E uma oficialidade branca. Então esse foi o quadro na Guerra do Paraguai, e hoje todo mundo reconhece de que o exército brasileiro como um todo ficou caracterizado como negro pela presença das tropas negras na linha de frente. Agora, o Solano Lopes ele usa o discurso do negro, o discurso racista, como instrumento de mobilização para contrastar, inclusive, o exército brasileiro do exército dele, né? Então, o apelido que ainda hoje no Rio da Prata muitas vezes se fala em relação ao Brasil, quando o Brasil perdeu a Copa do Mundo para a França, por exemplo, um dos jornais argentinos publicou o Brasil como um negro saindo e estava escrito lá macaquito, algo assim. Quer dizer, esse termo macaquito para os brasileiros foi o Solano Lopes que deu. Então ele usava o racismo, ele construiu um racismo também, né? Como um instrumento de mobilização dos soldados dele contra os aliados, principalmente contra os brasileiros, que é a maior parte da tropa. Na relação soldado paraguaio e soldado brasileiro, naturalmente nada amistosa, né? Os paraguaios costumavam chamar os brasileiros de cambá, e no pior sentido pejorativo. Então, cambá em Guarani significa preto, tá? Então, para eles, todos os soldados brasileiros, de Caxias ao mais humilde, eram cambá. De modo geral, tanto o exército quanto os historiadores independentes registram afrodescendentes nas tropas que lutaram na guerra, também conhecida como a da Tríplice Aliança ou Grande Guerra. Mas a proporção, ou seja, o número de militares negros, ainda não é consenso. Todas as estatísticas são contraditórias. A gente que coloca a participação de 150 mil soldados brasileiros, então, se você coloca 20% de negros, você tem 30 mil, não é? Não vejo, eu acredito que é razoável falarmos em 70, com muito otimismo, 70 mil soldados brasileiros. A presença numerosa de negros nas nossas tropas acabou sendo decisiva mesmo na vitória brasileira. Porque o Paraguai tinha um exército muito bem treinado, né, muito bem preparado, né, pelo menos 35 mil homens muito bem preparados. O Paraguai temia, né, uma ação ou da Argentina ou do Brasil em relação ao Uruguai e ao próprio Paraguai, né, forças hegemônicas no continente, e ele preparou ao longo de alguns anos, né, para a defesa do país, preparou um exército realmente bastante qualificado, eu diria, para a época, para o século XIX. Só informações através de minha mãe, que é viva até hoje, tem 92 anos,
que o avô dela veio para cá do sul de Minas com os voluntários para lutar na Guerra do Paraguai. Ele era negro e veio com promessa de alforria, de ser liberado. E em Nioaque, com a tropa, ele ficou. Eles acamparam perto de aldeia e a bisavó dela passou a acompanhar a tropa com ele. Em meio a tantos episódios da guerra, há um momento pouco destacado e conhecido, que é simbólico sobre a imagem dos negros no conflito. Quer dizer, a coluna que foi para Mato Grosso, inicialmente tinha instruções de reforçar a defesa de Cuiabá. Num segundo momento, quando há a invasão também da Argentina por parte do Solano Lopes e a abertura de uma segunda frente, que é a Frente Sul, o governo do Rio de Janeiro crê que é possível expulsar os paraguaios do Mato Grosso. Então, ordena, desvia a coluna para expulsar, para uma missão que ela já não tinha recursos militares para tanto, né? No caminho, morre o comandante e o Camisão, que tinha aderido quando entrou a coluna no Mato Grosso, tinha passado a fazer parte da coluna. O Camisão tinha estado em Coimbra, né? E em Coimbra, quando da invasão paraguaia do Mato Grosso, o forte de Coimbra foi evacuado por ordem do comandante militar de Mato Grosso que estava no forte. E o Camisão teve que se retirar junto, porque naquele momento ele era o segundo em comando. E foi para Corumbá, e em Corumbá, sim, na retirada de Coimbra, a explicação tradicional para a retirada é que as tropas do forte, que eram em minoria numérica, não tinham mais recursos, não tinham mais munição. Eu acredito que, aos olhos de hoje, a retirada da Laguna foi um monumental fracasso. No entanto, na época, teve o condão de despertar o poder central, vamos dizer assim, o imperador, para a fragilidade do nosso território, da nossa tropa. Tanto é que, com o fracasso da retirada da Laguna e a dificuldade em avançar em território paraguaio, Dom Pedro II coloca Caxias comandando a tropa, vamos dizer assim, e aceita que Caxias suspenda, vamos dizer assim, todos os avanços para, durante um ano, preparar a tropa para poder combater. A retirada da Laguna e a invasão do Forte Coimbra, eles estão ligados, eles têm uma significação histórica muito, muito grande, porque a retirada da Laguna e a ocupação do Forte Coimbra são episódios longos e que tiveram como palco o território brasileiro. A maior parte da guerra, a grande parte da guerra, aconteceu no território paraguaio. Em maio de 1867, cerca de 130 soldados brasileiros foram assassinados por paraguaios, a golpes de lança, facão e alvejados por tiros. As vítimas eram pessoas que estavam contaminadas com cólera morbus e, por esse motivo, tinham sido deixados para trás por ordem do coronel Camisão, que exercia o comando da tropa brasileira. No caso da retirada da Laguna, é um grande flagelo, né? Porque como essa região aqui também foi um episódio muito longo, né? Se estendeu por mais de um ano, e o deslocamento de tropas na época, quer dizer, tropas que vieram do Rio de Janeiro, de São Paulo, houve uma concentração em Campinas, veio pelo Triângulo Mineiro, passou pela região hoje de Coxim, foi para Aquidauana, vai em direção a Bela Vista, entra na Fazenda Laguna, no Paraguai. Quer dizer, imagina isso no século XIX, né? Numa região completamente despovoada que era essa aqui. Campo Grande não existia, né? Nem como vilarejo. Então, foi um flagelo, porque o cólera morbus tomava conta da época. Era uma ameaça à saúde pública. Ele foi, o termo exato seria afoito, né? Quer dizer, ele toma uma iniciativa que não tinha instruções para isso. Mas, ao mesmo tempo, é interessante porque uma das características da Guerra do Paraguai, da sua longa duração,
e principalmente na Frente Sul, em Humaitá, os 2 anos de guerra de trincheira, é exatamente a crítica central que na época se fez aos chefes militares, era a falta de iniciativa, a falta de arrojo, né? Também foi o caso da Marinha, para ultrapassar o Humaitá, na época houve muita crítica, e o Camisão foge desse padrão, né? Quer dizer, o Camisão ele tem o arrojo, né? E ele paga com a sua vida por esse arrojo de ter entrado no território paraguaio. Na verdade, esse fato dramático iniciou-se na madrugada anterior, quando Camisão, reunido com seus oficiais, avaliou sobre o destino dos moribundos. A questão era o fardo que os doentes representavam, uma vez que os militares saudáveis, além de transportar os coléricos, tinham que estar atentos aos ataques guaranis. De acordo com os relatos, o clima da tropa era de deserção. Depois de ouvir seus subordinados mais próximos, Camisão decidiu deixar os coléricos numa clareira e seguir com o restante da tropa. Aos doentes, foi dito que a coluna iria fazer um ataque contra os paraguaios e voltaria horas mais tarde. Camisão sozinho, porque ninguém o apoiou da oficialidade, quer dizer, quem esteve mais perto dele se omitiu, é fácil que se achar melhor. A Comissão de Saúde também se omitiu. Camisão sozinho decide, os coléricos vão ficar aqui abandonados e o pior, sabendo que na madrugada seguinte os paraguaios chegariam e matariam a todos. Agora, veja você, não é frieza, a coragem de decidir isso. Por quê? Porque se havia uns 850 homens, coloque que 150 doentes, que precisavam de 300 para carregá-los nas padiolas, então mais da metade da tropa ou estava doente ou empenhada em transportar doentes, quer dizer, não ia sobreviver de jeito nenhum. Na clareira, foi fincada uma placa com a frase "Compaixão aos coléricos", no propósito de sensibilizar o exército inimigo em poupar a vida dos doentes. Deveríamos ter um grande templo do heroísmo, não é? Do heroísmo nacional, porque quem ficou no Cambaracê não foram sul-mato-grossenses, foram soldados, vamos chamá-los, né? Voluntários de todos os estados, desde o Amazonas ao Paraná, havia de todos os estados praticamente, era um exército que vinha de muitas origens, tá? Então, Cambaracê, acredito que deva ter lá um monumento especial, um monumento que a gente visita em sagrado silêncio, não é? Porque lá foi o ponto mais crucial de toda a Guerra do Paraguai. Não há um fato igual em toda a Guerra do Paraguai. Apenas um dos doentes conseguiu escapar ao massacre. Ele teve que se esforçar para conseguir driblar os inimigos. Escondendo-se no mato, caminhando sempre com cuidado para não ser capturado. Mais tarde, esse militar conseguiu reencontrar com a tropa brasileira. Em Jardim, cidade onde fica o Cambaracê, a população conta que o local é mal assombrado, pois se ouve gemido das vítimas que ali tombaram. Foi dessa tradição oral que surgiu o mito do Cambaracê, termo guarani que pode ser traduzido como lamento, choro ou gemido de negro. É assombrado mesmo. Se você responde para ele, na segunda vez ele grita mais perto. E na terceira vez, ele dá, parece que uma risada, sem graça, acho que arrepia a gente. Sim, assim, eu já vi muita gente lembrar, né? Buscava grito, fogo, né? Isso assim, já vi muitos companheiros que trabalharam aqui, né? Sempre lembravam, né? Como agora há pouco tempo mesmo, nós parando no rodeio na invernada, escutamos um grito também meio esquisito, que não era nem o nosso companheiro que gritou, né? Isso aí tá, os companheiros também que escutaram, e eu não era nada, né? Não vimos nada, né? Escutemos um grito, né? Agora esse negócio de gritão existia nessa época também, porque muita gente não saía para caçar de noite assim, por medo de gritão, né? Existia muito tempo. Choro, grita, né? Grita e vai indo, vai gritando por lado do cemitério, né? Há 3 histórias, a de Claudino José Ferreira, da Preta Ana
e de Pedro Pardo, que ajudam a demonstrar a numerosa participação de negros nas tropas que lutaram na retirada da Laguna e na Guerra do Paraguai. Claudino José Ferreira morreu por volta de 1940 em Miranda, no interior do Mato Grosso do Sul, levando para o túmulo a esperança de ser reconhecido como veterano da guerra. A segunda está relatada no livro de Visconde de Toné, Retirada da Laguna. Neste caso, o enredo é o heroísmo na Batalha de Inhandepá da Preta Ana, uma das vivandeiras que acompanhavam as tropas. A mais impressionante, certamente é a de Pedro Pardo. De acordo com um documento do Arquivo Público de Mato Grosso, em Cuiabá, Pedro Pardo aproveitou a retirada da Laguna para fugir da escravidão e tornar-se cidadão-soldado. Com o nome falso de Francisco Antônio Martins, ingressou na Companhia de Cavalaria de São Paulo. Lutou contra os paraguaios e retornou com vida da expedição. Mas a sua proprietária, Dona Escolástica Maria de Jesus, ao descobrir tudo, exigiu do governo mato-grossense a devolução de sua propriedade. Pedro Pardo, após dar o seu suor pela pátria, tornou-se novamente cativo. Irônico, sobretudo por retornar a essa condição após ter defendido e, quem sabe, ter merecido condecorações pelo Império do Brasil. A retirada da Laguna e o Cambaracê ainda não têm o devido reconhecimento nacional. Em Mato Grosso do Sul, no entanto, o assunto tem merecido a atenção do poder público e pesquisadores. Em 2 oportunidades, por meio de parceria entre o governo estadual e o Comando Militar do Oeste, foi refeito o trajeto da coluna que em 1866 entrou na região para expulsar os paraguaios. A intenção das autoridades é tornar esse roteiro uma opção turística, viabilizar um museu a céu aberto e incentivar estudos sobre essa passagem da história. Pouco difundida, no entanto, é a trajetória dos Zuavos, da Bahia. Esses militares, todos negros, dos soldados aos comandantes, se destacavam por usar uniformes diferenciados. As peças do fardamento foram inspiradas numa tradição turca. As 4 companhias de Zuavos foram formadas com negros do Nordeste e, de certa forma, eram unidades especiais. Os documentos dão conta de que eles partiram para o Paraguai sob uma sensação eufórica de patriotismo e devoção. Eram quase uma tropa de elite. Dessas tropas, 2 nomes chegaram com destaque aos nossos dias. 2 heróis, o capitão Marcolindo e o príncipe Dom Obá II. Apesar da concepção que foram constituídas, segundo relatórios oficiais, o primeiro comandante em chefe do Exército Brasileiro na Guerra do Paraguai, o general Osório, teria decidido não empregar os Zuavos como combatentes, mas como auxiliares de saúde e cozinha. Na verdade, as instituições de uma determinada nação refletem a cultura da nação como um todo. E lá a gente percebia que não havia oficiais negros, né? Que dizer generais. Essa hierarquia negra, a presença negra em pontos hierárquicos, era incompatível com a hierarquia da sociedade. Porque isso é um problema de natureza estratégica. Outro fato que tem provocado polêmicas está relacionado ao número de negros nos altos escalões das Forças Armadas. Terá início neste momento a apresentação individual ao senhor Presidente da República dos oficiais generais promovidos no dia 31 de julho de 2003. Pois são raros generais, almirantes e brigadeiros afrodescendentes. Isso chama tanto atenção que em 1999, quando o então presidente Fernando Henrique Cardoso promoveu a general o coronel Jorge Alves, o fato ganhou destaque na imprensa nacional. Na verdade, ele foi o 5º ao longo de toda a história do Exército a alcançar esse patamar.
antes conquistaram essa condição: o General do Carmo, João Batista de Matos, Job Lorena de Santana e Otávio de Oliveira. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.